Regimento Interno da Câmara Municipal de Maringá. Título 5. Da Elaboração Legislativa. Capítulo 1. Das Proposições. Artigo 145. Toda matéria sujeita à apreciação da Câmara tomará a forma de proposição. Parágrafo 1º. Para os vereadores são admitidas a iniciativa individual e a coletiva. Parágrafo 2º. A proposição que exige forma escrita deverá estar assinada pelo autor ou autores e, nos casos previstos neste regimento, pelos que a apoiarem, podendo ser justificada, salvo emenda, subemenda e requerimento, por escrito, no ato da apresentação, ou verbalmente, em caráter obrigatório, quando incluída em ordem do dia, na primeira discussão. Parágrafo 3º. Para fins de exercício das prerrogativas regimentais, considera-se autor da proposição de iniciativa coletiva o primeiro signatário, cujo nome e assinatura deverá figurar com destaque, ressalvada no caso da iniciativa popular. Parágrafo 4º. As assinaturas em apoio a qualquer proposição só serão retiradas formalmente. Parágrafo 5º. As proposições que fizerem referência a leis e demais atos legais, ou tiverem sido precedidas de estudos, pareceres ou despachos, deverão vir acompanhadas dos respectivos textos. Parágrafo 6º. As proposições terão suas folhas numeradas cronologicamente a partir da inicial. Parágrafo 7º. Ressalvadas as exceções regimentais, as proposições, sujeitas ou não à deliberação do plenário, independem de apoiamento. Parágrafo 8º. A mesa manterá sistema de controle da apresentação das proposições, fornecendo ao autor comprovante de entrega em que se ateste o dia e a hora de entrada das mesmas. Artigo 146. A mesa, pelo presidente, conforme artigo 16, inciso 2, alínea B, indeferirá a proposição que, inciso 1, ver-se sobre assunto de manifesta incompetência da Câmara ou que seja, evidentemente, inconstitucional ou ilegal, inciso 2. Delegue a outrem poderes e atribuições privativos do Legislativo, inciso 3. Contrário à prescrição regimental, inciso 4. Não esteja redigida com clareza, em termos explícitos e concisos, observada a técnica legislativa, salvo o disposto no artigo 227, parágrafo 7º. Inciso 5. Fazendo menção a documentos em geral, não contenha referência capaz de assegurar sua perfeita identificação, inciso 6. Seja idêntica ou semelhante a outra em tramitação, ou que disponha no mesmo sentido de lei, de decreto legislativo ou de resolução existentes, sem alterá-los ou revogá-los. Inciso 7. Deixe de observar as restrições impostas para sua renovação ou consubstância em matéria anteriormente rejeitada por inconstitucionalidade ou ilegalidade, ou assim declarada prejudicada ou vetada e com o veto mantido. Inciso 8. Em se tratando de substitutivo, emenda, subemenda ou adendo, alínea A. Não guarde direta relação com a proposição a que se refere, alínea B. Acarrete, nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, aumento da despesa ou redução da receita, ressalvado o disposto no artigo 112 da Lei Orgânica do Município, alínea C. Implique aumento da despesa prevista nos projetos que dispõem sobre a estrutura orgânico-administrativa ou pessoal da Câmara, salvo se assinada pela maioria absoluta. Inciso 9. Ver-se sobre matéria característica de indicação. Parágrafo único. O indeferimento de proposição deverá ser fundamentado pelo presidente. Artigo 147. Para os fins do artigo anterior, considera-se, inciso 1, idêntica matéria de igual teor ou que, ainda que redigida de forma diferente, dela resultem iguais consequências. Inciso 2. Semelhante a matéria que, embora diversa a forma e diversas as consequências, aborde assunto especificamente tratado em outra. Parágrafo único. No caso de semelhança, a proposição posterior será anexada à anterior, para servir de elemento de auxílio no estudo da matéria. Artigo 148. Quando, por extravio ou retenção indevida não for possível um andamento normal de uma proposição, a mesa fará reconstituir o processo pelos meios ao seu alcance e providenciará sua ulterior tramitação. Artigo 149. Ao encerrar-se a legislatura, todas as proposições sobre as quais a Câmara não tenha deliberado definitivamente serão arquivadas. Parágrafo 1º. Excetuam-se do disposto neste artigo as proposições do vereador reeleito, do Executivo e da Iniciativa Popular, que se consideram automaticamente reapresentadas, retornando ao exame das comissões permanentes quando não relatadas. Parágrafo 2º. As demais proposições,
regimentalmente, poderão ser reapresentadas por qualquer vereador interessado. Artigo 150. As proposições de autora de vereador que se afastar do exercício do cargo, temporária ou definitivamente, terão tramitação normal, independentemente de pedido. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos suplentes de vereador quando no exercício temporário do cargo. Capítulo 2. Da admissibilidade das proposições. Artigo 151. O exame preliminar para fins de admissibilidade dos projetos far-se-á na conformidade do artigo 49, inciso 1, parágrafo 1º. No caso de parecer pela admissibilidade parcial da proposição, a comissão proporá emenda supressiva ou modificativa, segundo o caso. Parágrafo 2º. Na hipótese de parecer pela inadmissibilidade da proposição, comunicado ao autor, será arquivada. Parágrafo 3º. O autor da proposição, dentro de 10 dias úteis da comunicação de que trata o parágrafo anterior, se o desejar, apresentará recurso de revista à comissão para que o parecer seja reconsiderado. Parágrafo 4º. Rejeitado o recurso, a proposição será definitivamente arquivada, acolhido. A proposição retornará às comissões que devam manifestar-se na sequência. Parágrafo 5º. Na apreciação do recurso de revista, a comissão, com auxílio da Procuradoria Jurídica, emitirá decisão fundamentada. Capítulo 3. Dos projetos. Artigo 152. A Câmara exerce sua função legislativa por meio de projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária, projeto de decreto legislativo e projeto de resolução, além da proposta de emenda à lei orgânica do município. Artigo 153. Projeto de lei é o esboço de norma legislativa que, transformado em lei, destina-se a produzir efeitos impositivos e gerais. Parágrafo 1º. A iniciativa dos projetos de lei cabe à mesa da Câmara, ao prefeito, ao vereador, conforme artigo 145, parágrafo 1º, às comissões e à iniciativa popular. Parágrafo 2º. É privativa do prefeito a iniciativa dos projetos de lei mencionados no artigo 29, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município. Parágrafo 3º. É vedada a propositura de projetos de lei que versem sobre matérias características de indicação. Parágrafo 4º. No cumprimento do que dispõe o parágrafo 3º, a Comissão de Constituição e Justiça deverá recomendar a transformação de projeto de lei autorizativo em indicação, quando este se referir a obras e serviços públicos cuja execução independa de autorização por lei específica e constitua proposição de caráter indicativo. Artigo 154. O prefeito poderá solicitar urgência para a tramitação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Solicitado urgência, a Câmara deverá se manifestar em até 45 dias sobre a proposição, contados da data em que for feita a solicitação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior sem deliberação da Câmara, o projeto será incluído na pauta da ordem do dia, sobrestando-se as demais matérias, até que se ultime a votação. Parágrafo 3º. O prazo do parágrafo 1º não corre nos períodos de recesso nem se aplica aos projetos de lei complementar. Artigo 155. A matéria constante de projeto de lei reprovado, pelo plenário ou no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, somente constituirá objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara, ressalvadas as vedações regimentais. Artigo 156. Projeto de decreto legislativo é a proposição destinada a regular matéria de exclusiva competência da Câmara, que tenha efeito externo, tais como, inciso 1. Concessão de licença ao prefeito para se afastar do exercício do cargo ou autorização para se ausentar do município por período superior a 15 dias consecutivos, exceto nos casos dos incisos 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 253, inciso 2. Aprovação ou rejeição do parecer prévio sobre as contas do prefeito, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado, inciso 3. Representação à Assembleia Legislativa sobre modificação territorial ou mudança do nome da sede do município, inciso 4. Aprovação ou referendo de convênios ou acordos de que for parte o município. Artigo 157. Projeto de resolução é a proposição destinada a regular matéria de caráter político-administrativo da Câmara, de efeito interno, tais como, inciso 1. Perda do mandato de vereador, inciso 2. Mudança do local de funcionamento da Câmara, inciso 3. Conclusões de comissão parlamentar de inquérito, inciso 4. Autorização para abertura de créditos adicionais suplementares,
através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Inciso 5. Organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou extinção dos seus cargos e funções. Inciso 6. Toda a matéria de ordem regimental. Inciso 7. Todo e qualquer assunto de sua economia interna, de caráter geral ou normativo, que não se compreenda nos limites do simples ato administrativo. Artigo 158. A apresentação dos projetos de decreto legislativo e de resolução far-se-á com expressa observância do que determina esse regimento e a lei orgânica do município, pela mesa executiva, pelas comissões da Câmara e pelos vereadores. Parágrafo único. Os decretos legislativos e as resoluções deverão ser promulgados pelo presidente da Câmara, no prazo de até 10 dias da aprovação dos respectivos projetos, e se este não o fizer, caberá ao primeiro e segundo vice-presidentes, sucessivamente, fazê-lo, em igual prazo. Artigo 159. Os projetos conterão simplesmente a expressão da vontade legislativa e serão precedidos de título enunciativo, ementa de seus objetivos, redigidos de forma clara e precisa, com artigos concisos e compatíveis, não podendo conter matérias em antagonismo ou sem relação entre si, numerados e, ao final, assinados na forma regimental. Parágrafo único. A numeração dos artigos far-se-á pelo processo ordinal, de 1 a 9, e pelo processo cardinal, de 10 em diante. Capítulo 4. Do substitutivo, da emenda e da subemenda. Artigo 160. Substitutivo é a proposição que visa suceder outra e que abrange seu todo sem lhe alterar a substância ou modificar sua autoria. Parágrafo 1º. Não será permitido a um mesmo autor a apresentação de mais de um substitutivo para o mesmo projeto. Parágrafo 2º. O substitutivo terá preferência na discussão e votação, independentemente de pedido, sobre a proposição original. Parágrafo 3º. Havendo mais de um substitutivo, eles serão discutidos conjuntamente, mas votados em separado, na ordem inversa de apresentação, salvo quando for da iniciativa de comissão, quando terá primazia sobre os demais. Parágrafo 4º. A aprovação de um substitutivo prejudica aos demais, bem como a proposição original, emendas e subemendas eventualmente aprovadas. Parágrafo 5º. Admitem-se emendas e subemendas ao substitutivo, desde que aprovadas por maioria absoluta. Artigo 161. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra, com a finalidade de aditar, modificar, substituir, aglutinar ou suprimir dispositivo, podendo ser, inciso 1. Emenda aditiva, a que acresce expressão ou dispositivo a outra proposição, inciso 2. Emenda modificativa, a que altera a redação de um ou mais artigos da proposição, inciso 3. Emenda substitutiva, a apresentada como sucedânea de dispositivos de uma proposição, artigo, parágrafo, inciso, alínea, item, inciso 4. Emenda aglutinativa, a que resulta da fusão de outras emendas ou destas com o texto, inciso 5. Emenda supressiva, a destinada a excluir expressão ou dispositivo de uma proposição. Parágrafo 1º. Considera-se formal a alteração que vise exclusivamente ao aperfeiçoamento da técnica legislativa. Parágrafo 2º. Denomina-se emenda de redação a modificativa que visa sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto. Parágrafo 3º. Denomina-se subemenda a emenda apresentada a outra. Artigo 162. Ressalvadas as exceções regimentais e o disposto no artigo 112 da Lei Orgânica do Município, os substitutivos, emendas e subemendas serão apresentados do início da tramitação da proposição até o término de sua apreciação por parte do órgão legislativo, pela mesa executiva, pelas comissões, pelos vereadores. Parágrafo 1º. Se a proposição objeto da modificação estiver incluída em ordem do dia, os substitutivos deverão ser protocolados até 2 horas antes do início da sessão e as emendas e subemendas até 1 hora antes do início da sessão, cabendo ao setor competente da Câmara Municipal o encaminhamento imediato a todos os gabinetes, por meio impresso ou eletrônico, do conteúdo apresentado. Parágrafo 2º. O prefeito formulará modificações em projetos de sua autoria, em tramitação no Legislativo, por meio de mensagem aditiva, observado o disposto neste artigo. Artigo 163. As emendas e subemendas serão discutidas em conjunto com as proposições principais e votadas antecipadamente, de forma individual, resguardado o disposto no artigo 171, inciso 7. Parágrafo 1º. Na votação,
terão preferência, respectivamente, a emenda supressiva, a aglutinativa, a substitutiva, a modificativa e a aditiva, mantida a mesma ordem para as subemendas. Parágrafo 2º. Quando apresentada mais de uma ou de outra emenda sobre o mesmo texto da matéria, serão votadas na ordem inversa de apresentação. Artigo 164. Salvo deliberação plenária em contrário, tomada por maioria absoluta, se não for exigido quórum maior para a aprovação da matéria, o substitutivo, a emenda ou subemenda não poderão reincorporar parte suprimida do texto original da proposição ou eliminar outras transformações já aprovadas. Capítulo 5 das indicações. Artigo 165. Respeitada sua área de competência, a Câmara exerce a função auxiliadora ou de assessoramento à administração municipal através de indicações. Parágrafo 1º. Indicação é a proposição que sugere ao Poder Executivo medidas de interesse público local, da alçada do município. Parágrafo 2º. Nenhuma indicação será aceita pela mesa quando dirigida a particular ou entidades das esferas estadual e federal. Parágrafo 3º. As indicações referentes a concessionários ou permissionários de serviços públicos municipais serão endereçadas ao prefeito. Parágrafo 4º. As indicações independem da deliberação plenária e deverão receber resposta do Poder Executivo no prazo de 30 dias, prorrogável por 15 dias, desde que solicitado e devidamente justificado, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 13 da Lei Orgânica do Município. Capítulo 6 das moções. Artigo 166. Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação política da Câmara sobre determinado assunto, reivindicando providências, aplaudindo, congratulando, hipotecando solidariedade ou apoio, apelando, protestando ou repudiando, apresentando pesar. Parágrafo único. A moção será apresentada mediante requerimento escrito, acompanhado do texto que será submetido à deliberação plenária. Capítulo 7 dos requerimentos. Artigo 167. Requerimento é a proposição dirigida, por qualquer vereador, comissão, bancada partidária ou bloco parlamentar, ao presidente ou à mesa, sobre matéria de competência da Câmara. Artigo 168. Os requerimentos classificam-se: inciso 1. Quanto à forma, em verbais e escritos; inciso 2. Quanto à competência decisória, sujeitos à decisão do presidente ou à deliberação do plenário. Parágrafo 1º. A critério do presidente, poderão sofrer a manifestação da comissão permanente competente, admitindo-se alterações, desde que aprovadas por maioria absoluta. Parágrafo 2º. O presidente é soberano na decisão sobre os requerimentos de sua competência. Seção 1. Requerimentos verbais sujeitos ao despacho do presidente. Artigo 169. Serão verbais e sujeitos ao despacho do presidente, dentre outros, os requerimentos que solicitarem: inciso 1. Uso da palavra ou desistência dela; inciso 2. Permissão para falar sentado ou da bancada; inciso 3. Informações sobre os trabalhos da sessão; inciso 4. Requisição de documentos, processo, livro ou publicação existente na Câmara, versando sobre proposição em discussão; inciso 5. Inversão da pauta da ordem do dia, quando relacionada à correção da irregular distribuição das matérias; inciso 6. Dispensa de leitura de proposição constante da ordem do dia; inciso 7. Encerramento de discussão; inciso 8. Verificação de quórum; inciso 9. Encaminhamento de votação; inciso 10. Verificação de votação; inciso 11. Justificativa do voto; inciso 12. Consignação do voto em ata; inciso 13. Inserção parcial ou integral de pronunciamento em ata; inciso 14. Consignação em ata de voto de pesar por falecimento de autoridade ou personalidade, ou, ainda, por grande calamidade pública; inciso 15. Inserção em ata de voto de louvor, júbilo ou congratulação por ato ou acontecimento de alta significação; inciso 16. Comunicação de assunto relevante, urgente ou inadiável à Câmara; inciso 17. Retirada de requerimento verbal; inciso 18. Observância de disposição regimental; inciso 19. Suspensão ou encerramento da sessão, exceto no caso do inciso 5 do artigo 116 e do inciso 7 do artigo 117. Seção 2. Requerimentos escritos sujeitos ao despacho do presidente. Artigo 170. Serão escritos e sujeitos ao despacho do presidente, entre outros, os requerimentos que solicitarem: inciso 1.
Arquivamento, pelo autor, de proposição ainda não incluída em ordem do dia. Inciso 2. Licença para vereador, na forma do parágrafo 5º do artigo 104, inciso 3. Justificativa de falta à sessão, inciso 4. Destituição de membro de comissão, inciso 5. Juntada ou desentranhamento de documentos, inciso 6. Desarquivamento de proposição, inciso 7. Informação de caráter oficial sobre atos da mesa ou da Câmara, inciso 8. Inclusão de proposição em pauta da ordem do dia, inciso 9. Convocação de sessão extraordinária, solene ou comemorativa, observadas as disposições regimentais, inciso 10. Prorrogação do prazo de funcionamento de comissão especial de estudos, durante o recesso, inciso 11. Manifestação da Câmara através do moção, nos casos não previstos no inciso 9 do artigo 172, inciso 12. Vista de proposição já apreciada pelas comissões permanentes e ainda não incluída em ordem do dia ou com pedido de adiamento da discussão ou votação aprovado pelo plenário, inciso 13. Coautoria em proposições, inciso 14. Realização de sessão itinerante, seção 3. Requerimentos verbais sujeitos à deliberação do plenário. Artigo 171. Serão verbais, não sofrerão discussão nem encaminhamento de votação, e dependerão de deliberação do plenário, entre outros, os requerimentos que solicitarem. Inciso 1. Pedido de preferência para que proposição seja apreciada com prioridade sobre as demais. Inciso 2. Inserção integral de documento ou publicações de alto valor cultural e ata. Inciso 3. Suspensão e encerramento da sessão, no caso do inciso 5 do artigo 116 e dos incisos 8 do artigo 117. Inciso 4. Retirada de pauta de proposição incluída na ordem do dia, se da iniciativa do vereador, da comissão ou da mesa. Inciso 5. Discussão ou votação de proposição por partes ou em destaque. Inciso 6. Votação de emendas em bloco ou em grupos definidos. Inciso 7. Deliberação em bloco de proposições de natureza análoga. Inciso 8. Audiência de comissão não ouvida sobre matéria em discussão. Inciso 9. Retirada ou reformulação de parecer por parte da comissão que o exarou. Inciso 10. Destaque de emenda aprovada ou parte de proposição para constituir matéria em separado. Inciso 11. Adiamento da discussão, adiamento da votação ou vista de proposição em ordem do dia. Inciso 12. Inversão da pauta da ordem do dia, quando destinada a protelar a apreciação de matéria de natureza controversa ou complexa. Seção 4. Requerimentos escritos sujeitos à deliberação do plenário. Artigo 172. Serão escritos, sujeitos à discussão e encaminhamento de votação, e dependerão da deliberação do plenário, entre outros, os requerimentos que solicitarem. Inciso 1. Informações ou documentos ao prefeito sobre fato relacionado com matéria legislativa em trâmite ou sujeita à fiscalização da Câmara, salvo pedido das comissões permanentes ou temporárias. Inciso 2. Informações a entidades públicas de outras esferas de governo ou a entidades particulares. Inciso 3. Prorrogação do prazo de funcionamento de comissão parlamentar de inquérito, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 85, inciso 4. Prorrogação do prazo de funcionamento de comissão especial de estudos, no período ordinário. Inciso 5. Licença para vereador, na forma do parágrafo 6º do artigo 104, inciso 6. Apreciação de proposição em regime de urgência especial. Inciso 7. Constituição de comissão especial de estudos ou de representação, salvo o disposto no artigo 83, parágrafo 1º, inciso 8. Retirada de pauta de proposição incluída em ordem do dia, quando do Poder Executivo ou da iniciativa popular. Inciso 9. Manifestação da Câmara através do moção de protesto ou repúdio,